Olá, eu sou a Ceres. Estamos agora entrando no item Os Sóis e os Planetas, que se encontra no capítulo 6 de A Gênese. Ariane Neto e eu preparamos esse conteúdo com o máximo de cuidado para que vocês possam entender melhor cada detalhe do texto. Vamos lá? Para compreender melhor esse item, é importante lembrar que Galileu se baseia nas teorias aceitas em sua época para tratar da formação dos sistemas planetários. Na realidade, muito do que ele nos diz era novidade na época. Desde o século XIX, a ciência avançou significativamente e temos uma compreensão maior hoje de todo esse conjunto. Assim, não estamos atualizando a obra de Kardec, mas entendendo o que Galileu descreve dentro da teoria científica daquele momento. Galileu explica que em um certo ponto do universo, a matéria cósmica primitiva se condensou e formou uma nebulosa imensa, assumindo naturalmente a forma esferoidal, que é a forma inicial própria de uma massa isolada no espaço. Na descrição feita por Galileu, ele nos diz que o movimento circular gerado pela gravitação sobre a nebulosa primitiva alterou sua forma inicial. Da esfera, passou gradualmente para uma forma lenticular, resultado desse movimento aplicado ao conjunto da nebulosa. Ao afirmar que a nebulosa passou da forma esférica para a forma lenticular, ele quer dizer que ela deixou de ser uma esfera para se tornar um disco achatado, parecido com uma lente. Esse formato não é plano e também não é totalmente arredondado. É achatado nas bordas e levemente abaulado no centro, como uma lente de óculos, um disco voador clássico ou mesmo uma panqueca com um volume no meio. Essa mudança ocorre por causa do movimento da rotação. Ao girar, parte da matéria é empurrada para a região do Equador pela força centrífuga, enquanto a gravitação puxa tudo em direção ao centro. O resultado combinado dessas duas ações dá origem ao disco lenticular, que é o formato natural das massas de matéria em rotação no espaço, antes da formação dos sistemas solares e de seus planetas. Após a formação do disco lenticular, surgem duas forças atuando sobre a nebulosa em movimento. A força centrípeta, que puxa tudo em direção ao centro, e a força centrífuga, que empurra a matéria para fora. À medida que o movimento aumenta com a condensação da nebulosa, a força centrífuga torna-se dominante sobre a atração central. Imagine que você está fazendo massa de pizza. No começo, ela é uma bola redonda, como a forma esférica da nebulosa. Agora pense que você gira a massa no ar como os pizzaiolos fazem. O giro empurra a massa para fora, esticando-a. O centro segura a massa, mantendo tudo unido. A massa deixa de ser uma bola e vira um disco achatado. O que segura no centro é a força centrípeta. O que empurra para fora é a força centrífuga. Se o pizzaiolo gira mais rápido, a massa achatada aumenta, porque a força que empurra para fora se torna mais forte do que a força que mantém tudo no centro. Galileu compara a predominância da força centrífuga à ação de uma atiradeira, explicando que tal força destacou o círculo equatorial da nebulosa, formando um anel que se tornou uma nova massa, submetida ainda ao domínio da primeira. Ele acrescenta que essa massa conservou o movimento equatorial, que se transformou em movimento de translação em torno do astro central, e recebeu também um movimento de rotação em torno do próprio centro. Vamos entender o que Galileu quis dizer. Imagine
que você tem um disco girando muito rápido, como um prato de cerâmica que um oleiro trabalha na roda. Se você colocar um pouco de argila no centro e aumentar a velocidade, pequenos pedaços começam a se desprender das bordas. Esses pedaços não saem em linha reta para longe. Eles continuam girando ao redor do centro do prato e, ao mesmo tempo, também giram em torno de si mesmos. É mais ou menos isso que Galileu está descrevendo. A nebulosa girou tão rápido que uma parte se destacou, formando um anel que continuou ligado ao centro pelo movimento. E esse anel virou uma nova massa com dois movimentos, um ao redor do centro e outro sobre si mesma. Galileu explica que a nebulosa geratriz deu origem a um novo mundo que, ao se condensar, voltou à forma esférica. O calor produzido pelos movimentos que acompanhavam essa formação diminuiu pouco a pouco, e esse novo corpo conservou tanto o movimento da translação ao redor de seu centro gerador, quanto sucessivamente o seu movimento de rotação. Para ficar mais claro o que isso significa, vamos voltar ao exemplo do oleiro. Imagine uma roda de oleiro girando. No centro da roda há um pequeno pedaço de argila. Se a roda girar mais rápido, um fragmento de argila pode se soltar da borda. Esse fragmento não sai reto para longe, como se tivesse sido arremessado para o espaço. Ele continua girando ao redor do centro da roda e, ao mesmo tempo, vai girando sobre si mesmo, como uma pequena bolinha que roda enquanto circula o prato. Segundo Galileu, a nebulosa terá gerado não um só astro, mas centenas de mundos saídos dela, pelo mecanismo da condensação e do desprendimento dos anéis produzidos pela rotação. Esses mundos poderão, por sua vez, destacar outras massas que gravitarão ao seu redor. Esses novos mundos continuarão dependentes daquele que os gerou, e cada um deles será um sol para os corpos que produzirem. Os planetas receberão uma vida especial particular, ainda que dependente do seu astro gerador. Os planetas, embora dependentes do astro que os gerou, possuem uma vida especial e uma existência própria. Eles não são simples massas subordinadas, mas mundos individualizados, com destino e movimentos particulares. Por essa razão, participam do conjunto harmônico dos mundos e, como eles, devem vibrar no concerto universal que rege o universo. Os planetas, formados por massas condensadas ainda em estado fluido e destacadas da massa central, recebem uma existência particular. A Terra é um desses mundos. Antes de se resfriar e solidificar, deu nascimento à Lua, assim como ela mesma foi gerada por seu astro central. Desde então, está inscrita no livro da vida e se tornou berço de criaturas cuja fragilidade é amparada pela providência divina. Ela não existe isolada, mas é uma nova corda colocada na harpa infinita, devendo vibrar no lugar que ocupa no concerto universal dos mundos. No fechamento do parágrafo, Galileu reúne 4 dimensões importantes de sua explicação. Primeiro, a dimensão cosmológica, ao mostrar a origem física da Terra e da Lua dentro do mesmo processo de formação astral. Em seguida, ele introduz a ideia de vitalidade, ao afirmar que a Terra está inscrita no livro da vida, o que significa que ela não é apenas um corpo celeste, mas um mundo em atividade. Depois, surge a dimensão que podemos chamar de biologia cósmica, um termo que achei adequado e não é de Galileu. Quando Galileu declara que a Terra se tornou berço de criaturas, indicando que dela emergem seres vivos que nela se desenvolvem. Por fim, ele chega à harmonia universal, ao comparar os mundos a cordas de uma harpa infinita que devem vibrar no concerto universal.
Essa construção não é meramente literária. Expressões como harpa infinita e concerto universal não são adornos poéticos, mas metáforas estruturais destinadas a afirmar que o universo não é um caos desordenado, e sim uma ordem harmônica. Cada mundo possui uma existência própria, uma função particular e um destino singular, mas todos participam de um conjunto que se articula como sistema. Essa visão dialoga no plano intelectual com uma tradição cosmológica moderna que se estende de Leibniz a Kant e Laplace e encontra respaldo observacional em Herschel, na qual o cosmos é concebido como uma unidade ordenada cujas partes são solidárias. E assim finalizamos mais um item do nosso estudo. Se gostou do vídeo, segue o canal, curte, deixa seu comentário e compartilhe. Até a próxima!